Estimados irmãos e irmãs, queridos internautas, como é bom nos reunirmos para celebrar os divinos mistérios. A Igreja exortava São João Paulo II na sua exortação pós-sinodal: vive da Eucaristia. A Santa Missa é a fonte, é o ápice, é o cume da vida católica, da vida cristã. Não há, meus irmãos, neste mundo, segundo a nossa fé, nada mais importante do que a Santa Missa. São José não chegou a participar da Santa Missa, porque ele morrera antes da instituição da Divina Eucaristia. Mas Santa Rita de Cássia foi uma adoradora, uma mulher de intimidade com a Eucaristia, como deve ser todo bom católico. Durante estes dias, nós estamos ouvindo o capítulo 6 de São João, o discurso do pão da vida que Jesus faz. Esse discurso maravilhoso que depois eu recomendo vocês ler, orando, marcando as palavras de Jesus nesse texto maravilhoso, que nos enriquece e que nesta noite cai no nosso coração como a brisa mansa que cai na terra seca à noite. A primeira parte deste capítulo, Jesus está falando dele como a palavra que se faz vida, que se faz carne. E nós aderimos a nosso Senhor através da sua palavra, do ensinamento intrépido da igreja, dos apóstolos, dos catequistas, dos sacerdotes, dos diáconos, daqueles que pregam a palavra de Deus. Jesus é a palavra do Pai. E nós, ouvindo a sua palavra, nos aderimos a Ele. E mergulhamos no seu mistério. E aqui, meus irmãos, nesta primeira parte do capítulo 6, quando Jesus se nos apresenta como pão da palavra, nós somos chamados a deixar o nosso coração ser devidamente instruído pela Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura que tocou o coração de São José, que era um judeu, José de Nazaré, que cresceu numa família judaica, conhecia a palavra revelada no Antigo Testamento, a Torá, a lei de Moisés. Daí que São José, bastou que o anjo lhe instruísse para que ele entendesse: Cristo, este menino, esta gravidez de Maria é a visita da palavra eterna do Pai ao mundo. E São José aderiu a este complemento do Antigo Testamento, porque Jesus veio cumprir as Sagradas Escrituras e veio também complementar a revelação divina. Porque Cristo nos revelou o amor do Pai. E em Jesus, meus irmãos, nós somos chamados a mergulhar no seu mistério, através da nossa fé. A fé é fundamental. Sem a fé não há salvação. A fé é um dom sobrenatural. E nós já fomos criados por Deus com uma alma aberta ao dom da fé.
E a fé, meus irmãos, é esse primor, esse carisma, esse dom, essa graça que Deus, através do Divino Espírito Santo, fomenta no nosso coração. Vocês imaginam, meus irmãos, se nós não tivéssemos fé diante desta loucura da peste chinesa que nós estamos vivendo? Como seria? A gente ficaria perturbado, desanimado, mas é a fé que nos leva ao coração de Jesus, que nos faz encontrar o sentido da vida, o dom da vida. E nós mergulhamos em Jesus através do nosso batismo. Quando os pais trazem as crianças para serem batizadas, quando os adultos entram na igreja para serem batizados, a igreja pergunta aos pais, porque as crianças não podem responder: o que queres? O que pedes à igreja? Pergunta ao adulto: o que você pede à igreja? E a resposta é a fé. A fé é igual ao batismo. E nós escutamos hoje Filipe, que vai naquela andança, um eunuco em cima do carro, lendo o profeta Isaías. Filipe, presta atenção, é um evangelizador que não descuida da realidade. Ele escuta aquele homem que lê o profeta, mas não entende. E ele aproxima, e o eunuco pede que ele explique aquele texto. E Filipe anuncia o evangelho, ele evangeliza o eunuco. O eunuco é um homem que não era casado. E o homem vai se enchendo do Espírito de Deus, vai acolhendo as bênçãos. E ao final ele diz: mas aqui tem água, o que me impede de ser batizado? E recebeu o batismo. O dia mais importante na vida do eunuco, como na minha, como na sua, o dia do nosso batismo. O dia que a vida eterna, que a vida do Pai, que a eternidade tocou a nossa transitoriedade, a nossa efemeridade, a nossa pobre humanidade, com o germe da eternidade que nos consola e que nos dá força. Um amigo meu que morreu com a peste, bom pai de família, bom encontreiro, homem de Deus, simples, trabalhador, teve a graça de estar na mão de uma médica católica e de vários enfermeiros ali, todos católicos, que usavam seus celulares para que ele pudesse falar com os netos, dando notícia. E ele dizia para a esposa, para os netos: hoje as enfermeiras cantaram para mim, eu confio em nosso Senhor. É tão bonita essas coisas, o dom da fé. E quando ele foi chegando ao final, que viu que não aguentava mais, ele disse: eu não quero mais falar, eu quero agora só o amor de Deus. E foi cedendo o espírito, morrendo na paz. Assim morre o cristão. Assim entrega a alma quem confia no céu, quem recebeu o santo batismo. E a segunda parte, meus irmãos, desse belíssimo capítulo 6, fala realmente da Eucaristia. A primeira parte, Jesus se apresenta como pão da palavra. E a segunda, como pão da vida, pão do céu. E a vida que Jesus fala não é tanto a nossa vida biológica,
a Zoé em grego. Mas Jesus fala, meus irmãos, da vida em Deus, da vida divina, que nós passamos a herdar pelo nosso batismo. Nós somos católicos, nós somos cristãos, nós fomos batizados, nós mergulhamos o nosso ser no ser de Deus através do nosso batismo. Nós recebemos a vela acesa no dia do batismo, sinal do ressuscitado que vive entre nós, do Cristo com o qual nós configuramos a nossa vida. Toda luz precisa ser alimentada. O nosso batismo, meus irmãos, ele se alimenta do pão da vida, do pão da eternidade, do pão descido do céu, para dar força e regência à nossa vida neste mundo. Que coisa belíssima! A Eucaristia, dom do Pai eterno. Daí, meus irmãos, toda esta minha luta, essa minha insatisfação, quando a gente escuta, quando chegam as leis que querem proibir a missa com o povo. Não há vida cristã sem a Eucaristia. E o próprio Papa Francisco já criticou esse negócio de um cristianismo à distância, de um cristianismo online. Vocês que nos assistem, tudo bem, vocês querem ouvir a palavra, mas vá à missa, vá ao altar, porque a fonte da vida eterna na nossa existência é o altar. E nós estamos aqui nesta noite, vocês com esses rostos tão belos, e posso contemplar no rosto desta santa e abençoada Assembleia a força restauradora do Espírito Santo, porque vocês são batizados. E o Espírito Santo, que não tem imagem, ele se estampa no seu rosto por causa do seu batismo, porque no batismo nós recebemos a Trindade em nós. E São Paulo diz: mas você não sabe que o Espírito de Deus habita você? E nós somos homens e mulheres que com o nosso rosto de pessoas batizadas traduzimos uma luz que não é desta vida. Vox Zoé, a luz da vida, a luz que vem do Pai, que vem do céu, que ilumina os nossos corações para que nós sejamos homens e mulheres do testemunho. Vivemos, meus irmãos, a agravante desta realidade sanitária dolorosa, triste, que clama a Deus a misericórdia. Dentro deste mundo que há tanto tempo vem virando as costas para Deus, tirando a luz de Cristo da cultura, das universidades, dos tribunais, da vida pública e de tantos lugares. Pai Santo, nós cremos no Teu Filho, palavra e pão, palavra que entra nos nossos ouvidos para transformar o nosso coração numa conversão permanente. Porque a Tua palavra, ó Deus, ela transforma as nossas vidas. Nós cremos, Senhor, no poder da Eucaristia, o pão descido do céu através do Teu Filho Santo, que imolado na cruz do Calvário, tornou-se alimento para a nossa caminhada. E nós cremos na hóstia pobre, que ao receber a epíclese, a oração do sacerdote com a imposição das mãos, acompanhada da recitação da consagração, este pão
que é matéria, que é trigo e água, que tem o ser de pão, recebe a transubstanciação do seu ser de pão no ser do corpo, do sangue, da alma e da divindade de Cristo. Por isso, meus irmãos, quando nós comungamos a hóstia pobre, tão pobre como Cristo, nós comungamos a riqueza do céu. A Eucaristia enche-nos, como encheu o coração de Santa Rita de Cássia. Como dizia Santa Catarina de Sena, cuja novena também estamos celebrando. Comungar é receber o sol, o Cristo, pois a Eucaristia nos ilumina. Como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, comungar é beijar Jesus, é recebê-lo nos nossos lábios, na nossa língua, na nossa boca. É o que nós viemos aqui fazer. A Eucaristia e a palavra. Dois elementos que se fundem no mistério do ressuscitado, que anima o coração da igreja durante esta caminhada terrível que nós estamos vivendo. Leve, meus irmãos, para a casa de vocês esse grande apelativo da liturgia de hoje, para que nós possamos viver a palavra e comungar a palavra que se faz pão na hóstia consagrada. A nossa igreja nos alimenta. E nós somos como os filhotes dos pássaros, que necessitam deste alimento, a palavra e o pão, o mistério de Cristo, para que o nosso batismo não seja uma vela apagada, mas ao contrário, uma tocha acesa, para que onde nós passarmos, o demônio saia e Cristo entra. E que as nossas vidas sejam luzes para tantos que vivem na escuridão. Eu ouvi um testemunho tão bonito vindo do México. Médico, ministro da comunhão. E todo dia, antes de ir para a UTI cuidar dos que padecem com a peste, pegava as hóstias na âmbula, colocava no seu bolso, ia adorando Jesus, como faz. E lá dava a comunhão para aqueles que tinham condição de. E ele diz que muitas curas aconteceram ali pelo poder da Eucaristia. Creiamos, meus irmãos, que o grande milagre que a intercessão de São José e Santa Rita de Cássia quer realizar em nós, vem pela escuta da palavra e pela comunhão eucarística. Que a Virgem Maria, que trouxe Jesus para nós ao mundo, ela, Mãe Eucarística, interceda por nós para que nada neste mundo tire a nossa esperança e a nossa fé. Amém.